o nosso amigo Kardec fala da lei da evolução, que é a lei do progresso, que é uma dessas 10 leis morais, certo? Que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Quando eu digo o que é trazer isso para o cotidiano? Você lembra que eu falei que a evolução é impermanência, não é isso? Então, sem impermanência, velhinho, eu vou ter que lembrar que minha linda pequena, que desde os 14 anos, eu sabia que ela estaria nos meus braços, como minha filha, e sabendo que seria minha filha adotiva, que aí, aos, 42 anos, ela chega aos meus braços como minha filha adotiva, certo? E quando eu olho, é minha filha, porque está no meu coração, mas ela é um espírito imortal. Os espíritos não são feitos por nós, são feitos por Deus. E é esta coisa linda pela qual eu sou apaixonado, e pela outra também, porque eu tenho 2 filhas, mas eu falo nessa por ter sido aí a primeira, né? Cada fase que ela vai passando, esse mesmo espírito imortal vai ganhando o quê? A sua identidade. Então, a adolescência vai marcar aí no seu ápice esse processo de término do processo de reencarnação do espírito, aonde ele agora ali assume plenamente quem ele é. Por isso, aquela fase chamada aborrecência, né? Porque ela era filha de Fernando. Ela precisa ser quem ela é, e não minha filha apenas. Então, esse processo, quando ele vai falar dessa lei da evolução e lei do progresso, é que se eu entendo isso, eu tenho que entender que há uma liberdade crescente que essa pessoinha foi conquistando a cada processo. E eu tenho que olhar para essa pessoinha não como uma massa de modelar que está ali à mercê da minha modelagem. Eu tenho que olhar essa figurinha como um espírito imortal, tal quanto eu, que já viveu milhares de encarnações e que tem toda uma história que faz com que ela tenha predisposições e tendências que aí nessa encarnação parte dessas coisas eclodem como desafio para ela aprender a lidar com isso e superando, ir adiante. E eu nesse processo eu sou mais um parceiro, aonde eu tenho que ajudar ela a evoluir. Não, eu tenho que evoluir junto com ela, porque eu também não sou o dono da verdade, não sou o ápice da evolução. Então, eu vou aprendendo, porque nós só evoluímos nesse contato, um com o outro. Espaço para perguntas. Alguma coisa? Então, vamos lá adiante. Esse princípio, tudo que existe está em contínua evolução, o universo, os mundos e os seres, tanto os animados quanto os inanimados, isoladamente ou em conjunto. E aí eu gosto daquela relação com os espíritos em parceria. A maioria dos espíritos que estão aqui próximo a nós tem um alcance igual ao nosso. Similar, para não dizer igual. E é nisso que eu acho que Kardec foi fantástico. Ele não endeusou nenhum espírito. Ele disse que todo e qualquer espírito que traz uma opinião é a opinião de uma pessoa. Por isso ele reuniu várias opiniões que convergiam para a mesma ideia, para trazer aquilo como a ideia dos espíritos, e não de um único espírito ditando normas e regras aí. Quando nós vamos olhar, ditar normas e regras, é construir algo que nós estávamos chamando dessa bondade moral. A moral é um conglomerado de hábitos e costumes, certo? De uma agregação de pessoas. Por isso, regras que servem para um país não servem para outro. Regras que servem, por exemplo, para um agrupamento lá de bandidos, que eles também têm suas regras, que são regras de conduta, tá? É igualmente para um outro que tem lá, que vê de maneira completamente diferente. Diferente da palavra ética. Quando olhamos agora a ética, não algo relacionado a uma agregação de pessoas, mas sim algo linearmente dentro do processo do olhar evolutivo desta humanidade. Então, aí, ético. Então, ele não responde apenas a um punhado de aspectos para uma congregação de pessoas, mas sim para esse conjunto mais amplo. E aí é nesse sentido que quando nós vamos ver, então, essa evolução, os espíritos também. Então, Kardec traz isso, descreve. E aí, o que é que ele nos convida, então? Ele nos fala que é como se fosse a vida espelho, né? Lá e cá.
É porque quem está ainda vibrando nesse padrão próximo de nós está muito próximo da gente. Aí quando eu digo que Chico brinca, Emmanuel, quando você reencarnar, eu vou ser o seu, como é? O seu mentor, né? Porque é nesse ciclo que nós ainda estamos. E aí o convite é o quê? É esse convite agora que eu vou para além desse lugar. Então, é entre ser professor e facilitador, entre ser doutrinador ou esclarecedor. Então, é buscar cada vez mais assumir uma posição em que possa se dar ao outro espaço, certo? Como premissa, né, dele poder ser quem ele é. Agora, quando vamos falar em evoluir, diz que mudar ao longo do tempo, inclusive, pode ser para pior, levando à extinção. Alguns animais não foram à extinção. Então, como é que é a extinção e a evolução? Que não diz que evolui sempre? Que melhora sempre? Então, nesse caso, como é que acaba aquela espécie ali e estamos falando de evolução? O que é que vocês acham? Como é que vocês explicariam isso, né? Ele evoluiu, mas não o suficiente para se adaptar às novas condições. Seria algo nessa linha? Quando, então, estamos falando dessa evolução que leva à extinção, o espírito pode ser extinto? Não. Então, estamos falando de extinção de quê? De uma estrutura orgânica. Então, é o que você descreve. Então, houve uma evolução, mas pelo processo de seleção natural, que o nosso amigo Darwin vai ter demonstrado muito bem, vou falar um pouquinho aí na frente, os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados são extintos. Então, essa extinção que existe no processo evolutivo é a extinção da vida orgânica, da vida física, não do espírito. Por isso que continua sendo processo evolutivo, porque esses corpos orgânicos são instrumentos para nosso processo de evolução. Na verdade, é uma pergunta. Quando a gente fala em extinção, me vem também a natureza, os animais, e eles não são provocados também pelo homem. Então, quem não evoluiu, o homem ou o processo da natureza? É uma pergunta, eu não tenho... Tranquilo. Vamos falar em evolução da relação do homem para com a natureza. Tá? Você lembra que eu disse que há 300 anos atrás eu era um bom dono de fazenda e, pelaquela época, né, eu podia estar no top aí, hoje, ser um absurdo, né? Então, vamos ver o seguinte. Naquela época lá atrás, certo? Alguém imaginava que ia ter associação de proteção dos coelhos para evitar que se use os coelhos para testar cosmético feminino? Então, nós começamos a ver que aquele homem que só destruía vai começando a perceber que há um elemento de conexão. A Inglaterra, por exemplo, ela tem saiu uma normatização dela lá, eu não sei qual é o sentido de peso que isso tem, mas, por exemplo, de considerar os povos, os octópodes, como seres sencientes, e por isso não deveriam ser comidos por nós. Ou seja, seres que têm consciência aí de si mesmo, num nível lógico primário, mas como tal. E aí, o que é que isso acontece? Há 300 anos atrás, eu jamais imaginaria que hoje teríamos isso. Então, por mais que continuemos a ser predadores, esse predador vem se modificando, se transformando a partir da experiência de ter que viver com o resultado de sua própria forma de constituir a vida. Tá? Então, esse é o processo de evolução que vai ocorrendo. Não, do povo. Saiu algo aí descrevendo como assim, o povo não deveria ser morto e comido, porque são seres sencientes, né, que teriam percepção aí de si. Essa questão que a gente for olhar, não só o homem é o ápice do que a gente conhece, mas, por exemplo, golfinhos, mostrando linhas de raciocínio e outros, né? Agora, essa questão do que, como eu comecei, que eu acho linda a história da trajetória evolutiva da consciência, que não é só humana, né? Lembrando que nós passamos por todos esses reinos anteriormente. Agora, né, meu amigo povo. Tem um livro, incrível como o cara se relaciona com o povo, ele começa a mergulhar e o povo toca nele. É incrível. Né?
E como a gente vê isso, às vezes, com outros animais numa relação conosco, né? Então, é o convite a entender que todos estamos conectados. Basta que a gente abra a mente para entender o que é essa conexão. Tá? Agora, eu trago um outro elemento também. Porque quando se olhava assim, então, em teoria, o carnívoro, ele é primitivo. E o vegetariano seria o evoluído. Nós temos uma criatura fantástica na nossa história, que era vegetariano, né? E foi pai aí de um dos grandes massacres, nosso amigo Hitler, né? Ele era vegetariano, mas fez todas as misérias que fez. Então, o problema não é o que entra através da boca, mas o que sai, certo, dela. Para que a gente possa ter uma noção dessa gama aí evolutiva. Tem uma coisa fantástica também, um filme chamado, acho que, não sei se a pronúncia é essa, Temple Garden. Fala de uma menina com autismo, lá há um século atrás, que ela era autista nesse espectro de síndrome de Asper, né? E que ela modifica a forma de criação e de abate do gado. Ela, se colocando no lugar daquele animal, como ele era tratado, ela propõe uma nova forma e muda, nos Estados Unidos, a forma de lidar com isso. E ela, que é autista, fez mestrado, doutorado e era doutora lá, certo? Dando aula para a galera toda que não tinha esses níveis de deficiência. Então, para mostrar aqui, a conexão que fazemos pode ser transformadora para o mundo. Aí deu para entender agora quando eu falei que o sacrifício, ele é como é? Condição sine qua non. Agora, transformar sacrifício em sofrimento é uma questão nossa. Porque o que essa pessoa faz é mudar isso. Então, na realidade, quando você olha para a história de vida dela, que poderia virar um abilolado ou pedinte, alguém que modificou aí o mundo, a vida. E a gente vai encontrar isso com outras situações, como uma outra situação muito comum, chamada discalculia ou dislexia. Certo? Descalculia e dislexia, que são déficits para matemática e para português. E pessoas que são brilhantes, foram cientistas brilhantes, portadores dessas limitações. Então, a limitação, o desafio, só nos impulsiona aqui a nos instigarmos a ir para além dele. E aí, o que é que nós vamos ter? Que eu trouxe aqui veja só, fomos evoluindo nessa cruzada, de lá para cá. Então, quando a gente olha isso aqui agora, aí eu acho que traz algo importante, que eu gosto muito do Espiritismo, é que é o seguinte, ó, ele vai dizer, então, que se isso é verdadeiro, nós somos herdeiros de quem? Qual é a repercussão disso na vida cotidiana da gente? Diga aí. Um espaçozinho para vocês colocarem. Você chega para mim chorando pitanga e eu digo, meu amigo, você é herdeiro de... Qual o significado que isso tem dentro dessa hipótese de trajetória evolutiva? Espera aí, deixa eu... Não, olha, primeiro aqui, ó, nada aqui é besteira. Pode colocar seu pensamento, eu vou pegar do que você trouxer algo que eu possa pensar e dar uma... Não, pode dar para ela coisa. Não existe Tem besteira. uma música de um artista de Belém. Ele fala assim, a música, você para mim é problema seu. Só isso. Você para mim é? Você para mim é problema seu. Pronto. Vocês vão ouvir uma outra coisa parecida com isso, que vai ressonar isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dar espaço para que mais alguém possa comentar alguma coisa. Estamos falando em evolução, falando da evolução do princípio espiritual até hoje. E eu estou dizendo agora o seguinte, olhe, a pergunta, não o que ela fez, mas o que eu vou pegar nisso rapaz, o culpado é Deus. E ele vai dizer o que agora, meu irmãozinho? O culpado não sou eu, aqui não há culpados. O problema é que você é herdeiro de si mesmo. Então, que significado vocês veem nisso, certo? Ou sentem a partir dessa proposta? Que nós trazemos as experiências para uma nova vida. Então, você não é hoje em dia como ele que é o DNA que a gente traz, e sim a experiência do espírito que a gente, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente passou, a gente traz no perispírito. Então, vamos lá. Que, de certa forma, nós somos responsáveis pelo que nós recebemos e somos responsáveis pelo que vamos deixar aqui. Então, de certo modo, cada pessoa que passa deixa uma contribuição.
Os Darwins da vida, o Galileu Galilei, Você. tantos outros sábios deixaram Não, algo, você. né? E nós podemos deixar também coisas boas para a humanidade, como, por Você, exemplo, essa eu. evolução moral, essa evolução das leis. Se fala muito assim, antigamente a vida era muito melhor. Antigamente era que as pessoas... Gente, não. Antigamente a violência era institucionalizada. A pena de morte era brutal. Claro, hoje ainda tem, mas ela era brutal. Se você lê sobre, né, a literatura medieval e tal, você vê como era o processo, o julgamento, e a humanidade em vários aspectos. Então, cada um que passa deixa uma coisa melhor para que a gente vá alcançando até o conforto também. Um terço tá indo. Eu penso que, na verdade, é a percepção que a gente tem que, no final disso tudo, somos nós conosco mesmos. A gente atribui às nossas relações o resultado das coisas que nos acontecem, mas a potencialidade, a transformação, é isso. Nós, está tudo dentro da gente, né? Então, essa história de você viver o externo, viver o outro, viver o momento, a era, na verdade, você tem que perceber que essa força transformadora está dentro da gente. E quando ela fala assim, era melhor antes, eu penso assim, mas antes éramos nós também, porque é nesse processo de renascimento que a gente vai evoluindo. Então, nós estamos hoje no nosso melhor. Então, é uma evolução que acaba extrapolando nós para a sociedade, mas é conosco. Mais uma. Pronto, que aí eu vou tomar a palavra. Eu, lendo essa frase, herdeiro de nós mesmos, eu penso que se nós somos herdeiros, né, a gente tem a preocupação também do que vamos deixar, porque se somos espíritos imortais, se não cuidarmos hoje, o que vamos deixar no futuro para quem vem e depois e para a gente mesmo quando retornar, né? Então, eu acho que isso é um ciclo, porque somos espíritos imortais. Então vamos lá. Olha o que nós falamos aqui, bacana, legal, certo? A vida não é um ponto final, é um processo, tá? Não tem um ponto final de chegada, porque cada vez que a gente chega num ponto e diz, olha, tá tudo beleza, aquela história, comer filé mignon é excelente, coma filé mignon todo dia, você começa a não suportar mais, uma hora começa a incomodar, e você quer algo diferente. Somos sempre impulsionados a algo além, a nos transcender. Beleza, ótimo. E aí estamos dizendo o seguinte, vocês concordaram que somos herdeiros de... Então não é cabível. Eu sou assim porque minha mãe me criou desse jeito, meu pai me criou desse jeito. Eu sou assim porque meus filhos são um inferno na minha cabeça. Eu sou assim porque meu marido. Eu sou assim porque minha mulher. Cabe isso? Então, quando eu falo que o meu viés coloque o que você lê e estuda aqui na sua vida, é que se você acha que é esse processo evolutivo, se você acha que não, conteste, vá ler outras coisas, busque, para que se você se responde que é um processo e que você é herdeiro de você mesmo, como o que vocês disseram, a gente encarna, vive, o mundo que eu vou herdar quando chegar, aquele também que eu deixei, eu preciso dizer o seguinte, qual é o meu papel nessa vida? Nessa vida, o que é que eu estou fazendo aqui agora? Minha amiga começou a falar dos grandes homens, eu fiz assim, e você? Certo? Minha amiga falou do grande mal da humanidade frente à natureza, nós somos predadores cruéis. E eu disse que hoje estamos diferentes do que nós já fomos. Então, sociedade, ela é formada por uma célula principal. Essa célula se chama família. Então, se você, dentro da sua família, se torna exemplo nesse ser que já é capaz de olhar de outra forma, auxiliando aqueles que convivem contigo, através do exemplo, não é da imposição, certo? A serem pessoas melhores, não no sentido de ser bonzinho, nem de ser moral, mas de serem melhores no sentido de respeitar o outro, tá? De buscar conviver com as diferenças que o outro tem, que ninguém está aqui só para satisfazer os seus desejos. Você cria uma família melhor,
uma família melhor gera uma sociedade melhor leva a um planeta muito melhor. Então, por isso que não é só dos grandes cientistas, mas de cada um de nós. Para que esse sentido de herdeiro de nós mesmos não nos coloque mais nesse lugar. Ali eu tenho 57 anos. Eu ainda dizer que o que eu sinto é porque minha mãe baixava o pau em mim, me batia até eu ficar todo moído. Irmão, eu vim de uma família extremamente pobre, da favela da Fazenda Grande. A ânsia dela de querer me educar, a única forma que ela tinha, para ela acessível naquele momento, era aquele. Então, eu preciso entender o processo, que hoje já era mais cabível. Tá? Mas não o contrário, ficar congelado naquele tempo. Espera aí, eu agora posso ser pai de mim mesmo, mãe de mim mesmo. Mas, Fernando, ainda sinto isso lá dentro. Ótimo, aproveite, procure um terapeuta e vá trabalhar isso. Mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Você é mãe, faça diferente. Agora, o diferente não pode ser o seguinte: minha mãe era carrasca. Aí agora eu vou dar para meu filho tudo que eu não tive. E esquece de dar limites. E aí você vai ter o outro problema. Então, a situação é: assenhore-se de si mesmo, para que a evolução ganhe um outro tom. E aí, algo que eu preciso dizer para vocês: vocês vão morrer, certo? Querendo ou não, querendo. Como eu gosto de ser bem recebido, vocês podem ir primeiro. Quando eu chegar lá, vocês dizem: Fernando, você tinha razão, o negócio é esse mesmo, a gente continua vivo. E aí eu queria partilhar com vocês esse poema. Alguém lê para mim? Você que tem uma voz assim de locutor. Eu? A voz de taboca rachada. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece, quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu sou uma promessa ainda não cumprida. Esse texto está falando, então, de algo que é estagnado ou que evolui sempre. Ele está registrando pelo menos 2 elementos aí, que aqui no nosso centro vamos chamar de espírito e personagem. Por isso você sabe que você vai morrer, porque aí, ó, eu estarei de pé quando eu estiver morrendo. Uma parte morre, a outra fica. Então, é o espírito e o personagem que está ali. E aí vamos entendendo, então, que essa é a nossa realidade. Isso é um poema do nosso amigo aí, Jimenez, nossa amiga Jimenez, e eu grafo essa parte bem interessante. Eu sou a possibilidade de amor pleno, uma possibilidade de abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não. Então, eu não presto para nada, tudo que eu começo eu não termino, eu tenho que entregar, eu procrastino e eu não faço. Você não falou que a vida é um processo evolutivo? Ah, mas fulano consegue tudo com facilidade. Há quantas encarnações ele está passando e agora está vivendo isso, e você só se compara se colocando para baixo? Então é o seguinte: em vez de você ficar apenas de braços cruzados, olhando que você vai morrer, interaja. E ao olhar para o espelho, quando você vê aquela criatura lá, não se assuste, né? Diga: olha, eu acredito em você. Você é capaz. Ah, mas eu já tentei 1000 vezes. Tente 1001, 1002, 1010. Porque é através da tentativa que eu vou sendo forçado a ver de outros ângulos aquilo que para mim era pedra no meu calcanhar. E aí é essa possibilidade que me leva, às vezes, a encontrar a saída onde eu achava que não existia. Então, esse elemento é um elemento de extrema importância, onde agora vamos cair, certo, na real. Existe um Éden. Se lembra aquela história de Adão e Eva? Sabe qual era o Éden? O Éden que minha cachorrinha fofura vive. Ela chega lá agora que eu vim para cá, né? Não tinha ninguém em casa, e vai comer e não encontra comida. O que é que ela vai fazer? O que é que o Fernando está fazendo? Está lá naquele centro dando aula de novo. Ele não tem a mínima consideração por mim, não. Ela vai olhar, não vai achar nada, vai sair, farejar e pronto.
O paraíso que a gente vivia era o paraíso da inconsciência. Éramos apenas um coletivo, um rebanho, um grupo. Quando eu saio do coletivo, que eu então me concebo enquanto individualidade, o que é que acontece? Nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, submetendo-nos a partir de então à lei de causalidade. A lei de causalidade é a lei que vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa é a linha do processo evolutivo que vamos estar aí presente. Agora, o que é que vamos ver então? Se lembra que eu não sou eu não sou eu sou alguém que caminha comigo? Então, eu, personagem, sou eu, espírito. E aí, o que é que acontece? Quando eu, espírito, assumo, eu vou orientar-me enquanto personagem para direcionar minha vida de tal forma que ela seja edificante e estruturante, integrando valores para quem? Para o espírito, porque isso aqui morre, isso aqui não. Então, é quando agora eu assumo ser esse gestor do meu próprio viver. E aí eu não pergunto, mas por que Deus me fez assim? Foi maravilhoso Ele ter me feito assim. Por quê? Porque não há limite. Eu posso continuar evoluindo e transcendendo sempre, basta que eu me permita. Em vez de eu ficar chorando pelo que não tenho, eu me assenhore do que eu tenho e diga que eu quero ir além. E o outro não seja um obstáculo para mim. Porque o único obstáculo que existe para mim sou eu mesmo. E aí, vamos começar a entender essa frase. O que não te desafia, não te transforma. Então, dá para entender agora porque a ideia é entender que sacrifício não é sofrimento. Se é sofrimento, você pode olhar e ver ao que aquilo está lhe convidando. Mas Fernando já é a quinta mulher. Agora eu vou casar com ele, porque mulher não presta. Vai resolver? Não. Porque se com as 5, metade era eu agora com o pobre coitado, você também metade, porque toda relação é uma parte de um, uma parte do outro. Então agora, quando eu começo uma relação com Maria e não dá certo, e eu olho, qual foi a minha parte que me cabe naquele latifúndio? E eu vou agora relacionar-me com Joana. Eu busco transformar e modificar aspectos que levaram ao decaimento daquela relação. Agora aqui com Maria também não deu certo, e eu vou com Joana. O que é que acontece? Se eu não culpo Joana, não coloco sobre ela o peso, mas eu entendo que tudo é de 2, eu agora, também terminei a relação, porque eu não quero Joana, eu estou um ser mais desperto para mim, porque eu entendi e enxerguei através de cada uma das relações, me revelando a mim mesmo. E aí não vou dizer, olha, eu vou casar agora com ele. Não, eu vou dizer o quê? Eu não preciso ficar procurando uma outra metade, porque não existe outra metade. Cada pessoa é uma pessoa. Eu preciso reconhecer quais são os meus desafios, que na relação 1, eu fui chamado a encarar. Quais os desafios que na relação 2, eu fui chamado a encarar. Qual o desafio que na relação 3, eu fui chamado a encarar e perguntar qual o convite de transformação estava presente. Porque aí talvez eu deixe de ficar pulando de galho em galho, encare as minhas necessidades e aí, suprindo-as, eu entenda e possa ter maturidade para desenvolver uma relação afetiva que seja mais duradoura, porque eu não coloco sob os ombros dos outros aquilo que cabe a mim mesmo fazer. Perguntas, algum espaço, algum questionamento? Então, vamos lá. Aqui. Que agora eu vou querer de vocês. Eu vou dar aí uns minutinhos para que vocês façam essas 2 perguntas. Primeiro, quais são os seus desafios enquanto espírito e enquanto personagem? Vamos entender personagem, o Fernando que está vivendo aqui, né? Porque quando ele desencarnar, ele continuará sendo pai de Bia? Não. Ele vai ser o filho de Dona Iracema? Ele vai ser médico? Ele vai ser espírita, talvez nem espírita, certo? Ou seja, desencarnou, quem serei eu? Eu vou me reconstituir nessa nova realidade. Então, o personagem que vai aparecer não é Fernando, certo? É um outro personagem que traz em si as minhas reminiscências também, porque eu, o Fernando,
tem em si as reminiscências das encarnações passadas, o que eu encontrei aqui de contexto, de zeitgeist, de espírito da época, e que vem também se modificando aí junto comigo, o que eu ganhei hereditariamente de meus pais, então tudo isso vai conformando. Quando eu desencarno, esse novo personagem ganha esses aspectos. Então, a pergunta para você hoje é, quais são os seus desafios? Certo? Para você enquanto espírito, para você enquanto esse ser vivente que está aí. Um tempinho para vocês conversarem entre três aí.
Pronto, pessoal. Deixa eu abrir um espaçozinho agora. Quem discutiu entre si, queria trazer algum questionamento, ou queria trazer algo para colaborar com essa visão de integrar a ideia de evolução ao seu próprio cotidiano. Diga aí. O que é que rolou na conversa de vocês que vocês podem dar uma pesquinha para a gente aí? Todos vocês estão fazendo isso, né? E vai chegar aqui. Aí tem uma chance de não chegar aqui. Se alguém quiser, é só se doar como peça de estudo para a faculdade de medicina. Fica no formol, certo? Continuamente. Já. Vamos lá, pessoal, ali, minha amiga. Os desafios do personagem, para mim, só fazem sentido se você realmente acredita no espírito, na existência desse espírito, né? Então, do ponto de vista espiritual, sendo nós mesmos espíritos, como a gente conversou aqui entre nós, os desafios do personagem são cotidianos. São os desafios da paciência, da compreensão, do respeito, do aprimoramento moral, para alimentar esse espírito, né, dessas percepções, dessa consciência. Agora, os desafios do espírito, já lá desencarnado, para onde ele vai, o que ele, a gente não conseguiu chegar assim num consenso. Minha amiga trouxe que, para ela, o espírito é uma espécie de consciência macro, de inteligência maior, é uma esfera maior, né? E é isso que nós... Quando o Fernandinho desencarnar, você acha que ele vai para onde? Qual é a realidade que ele vai viver? Quando a gente desencarna, a gente se transforma porque virou defunto e acordou de novo? Realidade tal qual. Fernandinho desencarnado, realidade tal qual. Meu amigo, ele levantou o dedão. Leva ali o microfone para ele. Então, se Fernando é tal qual, essa realidade espiritual idílica ainda não é acessível para eu, espírito. Porque esse corpo, esse personagem, é uma ferramenta, um instrumento de interação de Fernando Espírito com essa dimensão. Sem corpo, eu consigo interagir nessa dimensão? Não, eu posso ficar aurindo ali as energias fluídicas disso ou daquilo, mas eu não vivo de fato, porque para viver nessa dimensão, de fato, eu preciso estar encarnado. Bem, nossa discussão aqui foi um pouco ampla, porque nós acho um tanto quanto que meio semântica isso que está aí. Por quê? Porque um é produto do outro. A personagem é produto do espírito. E nós somos seres extremamente instintivos, naturalmente, né? Tudo que fere os nossos sentidos, a gente acredita. Então, a transformação para a gente está justamente aí. Quando é que a gente sai um pouco do nosso instinto animal, que é baseado nos nossos 5 sentidos, para que a gente possa nos transformar de fato. Porque o ser humano, naturalmente, é um ser causal, não casual. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Essa condição espírito-personagem, que vocês vão ver isso de maneira mais profunda no transcorrer da ULI, mas eu estou voltando para aquele poema, como a gente diz, é eu olhando para mim, né? Então eu digo, Fernando, bote o relógio para despertar às 5 horas. Você tem que chegar no hospital às 7 horas e você ainda tem que fazer exercício físico antes. Mas na hora que toca o celular, certo? Eu faço o quê? Eu jogo do lado da cama, certo? Eu vou para o banheiro, tiro aquele cochilo debruçado em cima de outra coisa, e aí eu termino chegando lá 7h30. Recebo aquela bronca, porque era para ligar tudo às 7 horas. Então, a partir daí, eu vou ver um Fernando criticando o outro Fernando. Mas, Fernando, por que é que você não acordou? Mas, Fernando, por que é que você não fez? Então, toda vez que eu me vejo criticando a mim mesmo, ou seja, eu estou no lugar de quem olha e eu estou no lugar de quem executa, significa que a pergunta não é o que eu critico de mim, é como eu posso me ajudar a não estar amanhã me criticando de novo, mas estar amanhã me ajudando. Então, é o seguinte, olhe, não dá para botar o seu celular perto de você. É melhor botar o seu celular do outro lado, que você vai ter que levantar para pegar, certo? Ou qualquer outra coisa que eu vá descrevendo. É que
é eu sair da posição daquele que, quando eu olho para Fernando, eu critico. Quando eu olho para Fernando, eu acho que aquilo não está legal. Quando eu olho para Fernando, eu acho que aquilo foi imoral. Para que eu olhe e diga o seguinte: tudo que eu faço ali enquanto essa pessoa atuando são aspectos que eu ainda faço porque eu, enquanto espírito, não integrei aquilo como elemento evolutivo. Então, é a partir do momento que eu reconheço as minhas falhas, os meus erros, os meus desejos, as questões que eu não consigo ainda adiante, que eu posso me propor a me ajudar a ir adiante, a ir além, a fazer diferente. Então, quando eu coloquei eu olhando para mim mesmo, é a proposta de que nós precisamos, entendendo que somos herdeiros de nós mesmos, precisamos ser mais, ter mais empatia e compaixão conosco. Então, é onde agora eu pego o Fernando e digo: Fernando, espera aí, ó, não dá para os 57 anos você estar comendo feijoada, mocotó, porque você vai aumentar o perímetro abdominal e isso aumenta o risco de infarto e AVC. Então, significa que é preciso que o Fernando, que adora o mocotó, adora um mocofato, ele precisa entender que é preciso se educar. Então, agora o Fernando, que está ali atuando, começa a botar a saladinha, a fazer exercício físico, porque está se educando. Mas, Fernando, o que é que você está integrando ao espírito? O personagem que está ali, o Fernando, ele só existe porque existe o espírito, né? Mas eu estou colocando em prática agora a ideia do autocuidado, da valoração da vida, de entender que eu como para viver, eu não vivo para comer. Então, esse é todo o processo de educação, onde eu, em vez de eu ser algoz de mim mesmo, eu busco ser parceiro de mim mesmo, me estimulando a identificar as minhas limitações, identificar o que para mim é um desafio e me impulsionar para, fazendo diferente, poder fazer melhor, fazendo melhor, poder, então, fazer esse salto, que é o ganho evolutivo que temos em cada trajetória encarnatória. Diga. Mas, Fernanda, olha só. Você está certo, mas não existe dois Fernandos, é um só. Um causa do outro, entendeu? Eu não consigo entender quando você coloca, fica me parecendo que são duas pessoas, um espírito e outro encarnado, entendeu? E eu não concordo com isso, me perdoe. Não há necessidade de nenhuma concordância. Eu estou criando uma metáfora, porque quem de vocês nunca passou por um momento onde você disse: rapaz, eu pisei na casca da banana. Rapaz, eu fiz menos do que eu devia. Isso é uma abstração dos momentos em que eu me questiono. Dizer que são dois é porque naquele momento eu estou olhando para mim mesmo e falando de mim mesmo. Que sinonímia nós vamos dar para isso? E vocês vão ver nas linhas psicológicas várias formas de falar isso, certo? Que ainda que seria um outro ambiente de tratativa, não esse. O que eu estou trazendo é que quando você olha para as suas atitudes e identifica nela uma inadequação entre como você atua e como você gostaria de atuar, seja mais empático com você. Dê a si mesmo uma outra oportunidade. Entenda que é olhar para si mesmo, se estimulando, se colocando como aquele processo evolutivo que vocês disseram que, ó, é ok, tá certo? Ali para ela, que eu passo para outro ponto. Nós ficamos aqui numa discussão tentando dissociar o personagem do espírito. Você já superou isso, dizendo que, na verdade, isso foi uma pegadinha, né? Isso daí, o espírito e o personagem se tratou da mesma forma. Nós pensamos que o principal desafio do personagem, e daí do espírito também, é justamente o desapego. Né? Esse é um desafio, é desapegar. Desapegar tanto afetivamente como materialmente, foi o que nós tínhamos chegado à conclusão aqui. E aí eu fiz uma viagem. E agora ficou meio confuso para mim, porque se o personagem se apega, a partir do momento que você desencarna, que aí eu imaginei o espírito como o ser desencarnado, você tem essa percepção de imortalidade, e aí o apego perde o sentido um pouco. Quem disse? Você chega na quarta-feira aqui e está assim de desencarnado, apegado em todos que deixou aqui. Porque não é por eu ter desencarnado e saber que eu estou vivo do lado de lá que eu ganho essa consciência. Agora, depois você falando e adiante, é o que eu pensei. Quando você fala de integrar, justamente a cada experiência que você vive aqui, a cada milímetro de avanço que você faz, seja
nessa esfera mesmo de desapegar de maus hábitos, desapegar de relações frustradas, cada pequeno avanço lhe leva justamente à experiência que você grava, que é exatamente o que você aprendeu. E aí você grava isso no seu espírito e esse é o desafio da evolução em si. Entender isso, que né? há uma contínua impermanência, onde cada interação que eu vivo em uma encarnação me convida a ir além. E assim continuadamente. Aí, quando você disse que eu juntei ali os dois e eu só, não, porque o que foi que eu quis trazer? Quando eu vou falar desse processo evolutivo, eu tenho um olhar sobre mim. A sociedade tem um olhar sobre mim. E aí, às vezes, o que é que eu estou descrevendo? Esse olhar sobre o outro, assim como eu disse que precisava olhar para a minha pequena de 15 anos no seu processo evolutivo, eu tenho que me olhar no processo evolutivo. Eu não consigo transformar nada que eu antes não aceitei. Porque o que eu não aceito, eu nego. O que eu nego, eu deixo na sombra. O que eu deixo na sombra não se coloca em minhas mãos para que eu possa elaborar. Então, é esse o convite, tirar da sombra. Como utilizar, que sinônimo, que aspecto, tem vários. Aqui a casa tem uma das linhas que é a psicologia do espírito que fala sobre isso, que vocês vão estar acessando no transcorrer. Mas principalmente para entender que, para mim, o grande ganho de me ver como espírito imortal, olhando então a evolução, como o que eu vou conhecer no curso básico, é entender que eu sou esse elemento capaz de transformar a mim, transformar a sociedade a partir do meu exemplo. Onde eu não sou fruto do meio, eu sou elemento de transformação do meio. Agora, quando eu estou no meio, eu interajo com ele. E aí, o que é que tem de aprendizado? E aprendendo a lidar com essa interação, que eu brinquei aqui, falando com parceira 1, parceira 2, parceira 3, que pode não ser parceira conjugal, não, pode ser primeira sócia para tentar fazer uma empresa, segunda sócia para tentar fazer uma empresa, terceira sócia para fazer uma empresa e meu amigo para fazer uma empresa também. Então, a questão é essa, nós só crescemos na interação com o outro. E assim que a gente identifica as nossas limitações, que serão os nossos desafios, e trabalhando sobre elas, nós chegamos a galgar o processo de evolução. A última pergunta para poder, então, dar seguida. Vamos lá. A gente pensou aqui no personagem relacionado às atitudes que nós temos nos ciclos, nas relações que nós temos nessa vida mesmo, como é o caso da família. Como são as nossas atitudes com esse ciclo, porque não será o mesmo nas outras encarnações, né? Agora, as características que nós temos, as experiências, vão ser levadas para o espírito ao longo do tempo. A gente pensou nesse sentido de personagem, seria isso também? Pronto. O que é que vai acontecer? Olha só. Essa é uma outra imagem. Vai envelhecendo e morrendo e vai também renascendo. O que é que acontece? É que, se nós formos olhar, nós temos heranças aí bem significativas. Uma delas que eu vou trazer, deixa eu ver se dá para ver no próximo. Sim, deixa eu voltar. Vou falar nisso e volto para a sua resposta. Olha só, toda informação genética dos seres vivos está registrada no DNA, a proteína que constitui os genes e os cromossomos. Durante o processo de reprodução, a replicação desses genes sofre alterações denominadas mutações genéticas. Então, o que é que acontece? É por isso que aí aquele mais adaptado sobrevive, menos adaptado decai, lembrando do nosso amigo Darwin, que ele começa a mostrar o quê? Um dos exemplos é aquelas mariposas. Você pegava na Europa, onde antes da Revolução Industrial, as árvores tinham a casca ali no inverno branquinhas. E aí as mariposas que eram negras se tornavam alvos fáceis dos pássaros para poder alimentar-se dela. A população de mariposas negras era pequena e a de mariposa grande era enorme, porque montada em cima ali do carvalho sobre coisa branca, ela não era visível. Vem a Revolução Industrial, certo? A produção de fuligem e você vai ter o quê? O envolvimento dessas árvores com isso. Aí, a partir daí, qual é a mariposa que se torna mais visível? A branca, e não a negra. A população de mariposas brancas diminui e a de negra aumenta. Então, o que é que significa? Que algumas mutações vão privilegiar manter, certo? E, às vezes, perpetuar determinadas características e outras não. Quando vamos falar dessa questão genética, então a gente vai dizer assim, ó, o que eu venho depende dos meus pais. Não. No nosso processo evolutivo, no processo de formação desse novo DNA a partir de um óvulo de espermatozoide, tem uma das fases da divisão celular em que pode haver justamente uma coisa que a gente chama de crossing over. É onde, então, dois alelos que dariam um único par pode dar um par diferente.
E o que é que nós espíritas entendemos? Que é justamente aí que é a atuação do perispírito sobre o código genético, imprimindo naquele código genético os seus aspectos de predisposições. Porque você lembra que a ideia é, eu vou decifrar o código genético, agora eu vou ter resposta para tudo? E o que foi que entendeu? Mesmo você tendo um código genético para tal doença, você não desenvolve. Por que é que o outro desenvolve? Porque é um gatilho. Esse gatilho, vamos estar amarrando a ideia de que ele está associado às predisposições que o espírito traz consigo de outras vidas, onde a predisposição não é para o castigo, não. A predisposição é porque ele necessita de aprendizado. Só que naquela trajetória, ele já foi despertando. Então, mesmo tendo aquele potencial genético, não desenvolve aquele tipo de alteração. Por quê? Não é um processo evolutivo, então não é castigo. Significa que é um processo de transformação. Quanto mais eu me enxergo, me transformo, e a cada experiência se torna desnecessária, eu não atraio ela para mim com uma necessidade de vivê-la no corpo físico. E aí, isso que a gente foi falando, que eu disse que iria ali retornar a resposta dela, é que é o seguinte: todo mundo adora fazer, eu adoro, ou seja, muita gente acha fantástica a ideia da regressão, né? Eu quero ver que eu fui no passado. Mas todo mundo quer ser rei, rainha, duquesa, rico. Ninguém quer ser, certo, o faxineiro do copeiro, certo? Então, só queremos ver. Então, é simples. Você quer saber que você foi a encarnação passada? Olhe você um pouquinho pior. Foi a encarnação passada. Porque, veja, na idade da galera que está aqui, tem poucos jovenzinhos, né? Mas vamos ver o seguinte, quando você diz, eu quero mudar, eu entendo que tem que ser diferente, mas falar é uma coisa, fazer é outra. Mas por que, por exemplo, quando a gente vai se alimentar? Naquela época da caverna, que eu entendi depois daquele filme, Os Crudes, né? O que era aquilo? Ou seja, você saía, o bicho lhe comia. Então você tinha que sair, certo? Já de galera ali para tentar caçar alguma coisa e trazer para dentro. Quem é que mais sobrevivia? Quem tinha o melhor padrão nutricional. Que comia o quê? Carne, gordura, que é o que tinha mais energia naquela época. E os outros, que não tinham preferência por esse tipo de alimento, terminavam fazendo o quê? Morrendo e definhando. Então, você vai ter mais uma categoria do que outra. E nós vamos evoluindo. Então, a partir daí, o que é que vai ser mais palatável para a gente? Aquilo que é mais gorduroso, certo? Aquilo que tem um poder calórico maior. Não estou explicando que essa seja a gênese, não, mas é um dos elementos a gente observar. Então, como é que a gente percebe que superar desafios não é uma coisa simples, é algo que eu estou lidando com um imprint que já estava em mim em múltiplas encarnações anteriores. Por isso que não é de uma encarnação para outra, às vezes, que eu consigo solucionar aquilo, e nem simplesmente por ter desencarnado. Porque quando eu desencarno, vamos nos agregar enquanto espírito pelo nosso padrão vibratório, que está relacionado ao nosso padrão de ideias, pensamentos e atitudes. Então, eu vou estar dentro de uma realidade muito próxima de quem sou eu vivendo aqui. Então, o que é que acontece? De uma encarnação para outra, eu posso fazer transformações maiores? Posso. Mas, para isso, eu vou ter que assumir o sacrifício. De sair da zona de conforto. E de me imputar, encarar e superar meus desafios. E o que normalmente nós somos educados é para fazer o contrário. Buscar o quê? A zona de conforto. E começamos a buscar uma mudança de posicionamento quando a doença bate a porta. A morte de alguém bate a porta. A perda, às vezes, do poder financeiro bate a porta. Aí isso faz a gente sair da zona de conforto. Qual é a nossa proposta aqui? Não precisamos disso. Enquanto seres conscientes, podemos, a partir de agora, olhar. E aí, aquilo que você disse, né? Eu posso fazer com que a minha atuação na vida seja mais edificante para mim. Tá? Não é negando o que Fernando quer. É abraçando Fernando. E agora começar a entender por que é que Fernando está agindo desse jeito. E aí auxiliando. Não são dois Fernando, não. É eu abraçando as minhas carências, minhas necessidades, certo? Que aí, nessa analogia, se eu utilizar a metáfora espírito-personagem, é uma maneira de olhar. E tem outras, certo? Se eu uso self e ego. Várias outras possibilidades podem ser aí construídas. Mas, às vezes, também, eu vejo o seguinte também. As pessoas ficam se vitimando por não evoluírem, e aí porque eu vim do meu pai, porque eu vim da minha mãe, porque eu tenho essa limitação. E aí o que o rapaz falou lá atrás, mas eu não consigo enxergar duas pessoas. Eu consigo enxergar, porque eu vejo assim, você falou para ter empatia, e ao mesmo tempo eu acho que a gente também tem que ser um pouco duro com a gente, porque se a gente não cobrar da gente mesmo essa melhora, quem vai cobrar? Né? Modelo educacional.
No meu passado, palmatória fazia parte. E achavam que isso era normal. Então, a questão se cobra, como eu lido, é como eu faço. Naquela época, o cobrar era usar palmatória. Hoje, o cobrar pode ser botar de castigo, pode ser não dar algo que quer. Então, é como você interagir com os seus desafios para a autossuperação. Tá? Aí, alguns vão dizer o seguinte, aquela lei do... Como é? Você dá uma coisa e recebe outra, né? Da troca. Se formos olhar, grandes educadores dizem que isso é uma forma incorreta de você educar. Você induz o outro a lhe ludibriar. Então, qual é a melhor forma? É a interação de você com você mesmo. Sempre vai ser você e você. Sempre. Por quê? Porque o olhar crítico sobre você mesmo é algo natural do humano. Porque no momento que eu me descolei do coletivo e comecei a olhar para fora, eu também olho as atuações de Fernando. Eu hoje posso fazer uma retrospectiva de minha evolução, desde criança até agora. E isso não é um olhar crítico de mim sobre mim? Tá? Agora, como atuar, como lidar, como fazer, aí temos que procurar sempre ver e reavaliar. Sabe o que Santo Agostinho fazia? A gente faz o seguinte, quando chega dia 31 de dezembro, a gente pega, bota uns carocinhos de uva na carteira, dá 3 pulos na ondinha, certo? É a passagem de ano. Quebra uma taça. Sabe o que Agostinho fazia? Todo dia, quando ele terminava o dia, ele fazia uma análise crítica do próprio dia dele e perguntava-se, em que eu poderia ter sido melhor do que o que eu fui? Veja que eu não estou dizendo ser bonzinho. Em que eu posso ser melhor do que o que eu fui? Então, a gente dá aquela predisposição de fazer isso pelo menos a cada início de ano. Se fizer, já é um lucro, certo? Mas Agostinho fazia a cada dia. Agora, e ao fazer isso, eu não me ver como aquele que não tem valor, que não consegue, ou seja, eu me depreciar porque eu não consigo, mas o contrário, me abraçar para me impulsionar a buscar conseguir. Essa é a estruturação que a gente faria, dentro do que você descreveu, a mesma coisa, só estou dando uma ampliada para isso. Só um minutinho, eu vou ter que dar uma checada, eu volto para aí de novo, senão eu não consigo sair desse elemento. Eu paro aqui e volto com você. Quando vamos falar, então, dessa proposta evolutiva, o que é que a gente vai ver? Várias visões já tiveram quanto a isso. Por isso, quando alguém diz, olha, eu não enxergo desse jeito, quantas linhas filosóficas nós temos para falar sobre a vida? Milhares. Certo? Porque cada um vai descrevendo daquela forma que seus olhos enxergam e que lhe é mais confortável. Tá? Então, o que é que a gente vai ver? As teorias evolucionistas. Até o século XVIII, uma hipótese fixista, ou seja, tudo foi criado ao mesmo tempo. Aquela da história, faça-se a luz e o mundo está pronto. Depois vamos ver lá, com Anaximandro de Mileto, o homem descende de animais especificamente diferentes. Olha que aí já começa a trazer uma ideia desse processo evolutivo que Darwin depois começa a falar. Carl von Linné, morto em 78, deixa aos naturalistas a tarefa de verificar se as espécies não são obras do tempo. E mais à frente, Lamarck, né, ele traz a teoria do quê? Do lei do uso e do desuso, e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, Fernando só tem volume aqui. Se ele começar a fazer maromba e exercício, ele vai ficar pocadão, certo? Só que é o seguinte, o que é que ele achava? Que se eu faço isso, meu filho vai nascer com o mesmo padrão. E o que é que se demonstra? Lei do uso e desuso, a lei que vai fazer com que o fenótipo se modifique, mas o genótipo não se modifica. O que é o genótipo? A carga genética. Então, meu filho vai nascer com a carga genética, com a tendência a ter esse padrão, que se ele também fizer exercício, fizer tudo mais, ele pode mudar o padrão, mas não há uma transferência de elementos adquiridos. Fernando teve um acidente e perdeu a ponta dos dedos. Meu filho vai nascer sem a ponta dos dedos? Não. Agora, se eu tivesse tido uma doença genética que levasse à falta dos dedos, meu filho ia nascesse também? Poderia, porque esse seria um elemento genético. Então, essas teorias vão trazendo uma ideia que vai transformando até a chegada de Darwin. Porque se lembre que a primeira que eu coloquei foi a fixista, que dizia o quê? Faça-se tudo. Deus fez tudo em 7 dias, né? E em 6 dias que ele descansou o 7º. Porque também precisava dar uma descansada. E Darwin vai fazer o quê? Trazer 2 teorias. Uma, essa teoria, variedade ao acaso, inatas e transmitidas de pais para filhos. E segunda, grande número que nasce e poucos que alcançam a idade adulta e se reproduzem, seleção natural. Então, Darwin vai trazer um outro olhar, que por isso que começam nessa época a colocar Deus abaixo. Que vão dizer que a Idade Média matou, que pós-Idade Média, né, é mais cá na frente, que matou Deus. Porque aquelas ideias vão caindo frente a esses olhares, que quando Darwin chega, traz essa grande mudança. E
o que é que isso vai levar? Esse nosso amigo, ele vai trazer, então, a teoria da origem das espécies, em 1859, e vai dizer que essas espécies que habitaram e habitam o nosso planeta não foram criadas independentemente, mas descendem uma das outras, ou seja, estão ligadas por laços evolutivos. Parece uma coisa simples, mas isso rompe completamente aquela ideia que a Bíblia traz, certo? Daquele processo de criação. E se lembra depois da história da Arca de Noé, que ficou um casal de cada bicho, também vai modificando e trazendo o olhar de que aquilo é uma imagem mítica, metafórica, para falar sobre a criação da vida e a multiplicidade de espécies. E isso é importante? Porque isso pode ser comprovado mostrando traços genéticos similares entre categorias de animais diferentes. E essa teoria da seleção natural e a evolução dos seres vivos, que vai fazer com que a gente possa exatamente perceber que essa evolução é um processo de desenvolvimento dos seres vivos por meio da modificação de suas características em gerações sucessivas. E que a evolução é um fato da natureza que se pode perceber nos registros fósseis. Então, você pode olhar nos registros fósseis a evolução que determinados animais tiveram até aqui. Isso tudo, que é um dado técnico, vocês podem encontrar em qualquer livro na internet, com muito mais detalhe do que eu estou falando, é que por que é que eu me prendi naquela primeira parte de fazer entender a evolução e poder olhar para si e ver isso? Porque aquilo que nós estamos falando dentro do contexto psíquico, por que é que aquilo é real? Porque é a mesma extensão disso aqui. Porque se cada encarnação eu venho, por exemplo, há 300 anos atrás eu era pai, tá? Naquela encarnação que eu era dono de escravo e tudo mais, eu era considerado um pai fofíssimo, tá? Se eu fosse hoje o pai de 300 anos atrás, eu estaria sendo bem visto pela sociedade? Não. Por quê? Porque o modelo de pai evolui com o passar do tempo. O pai hoje tem que trocar a fraldinha, certo? Lavar prato, fazer comida, tá? O parceiro que está ali junto. Então, que vai ali da questão do paterno, mas esse modelo muda. Então, por que é que então eu venho de novo e preciso evoluir de novo? Por isso, porque cada vez que a sociedade vai evoluindo, ela vai suscitando também esse movimento, que a sociedade evolui pela própria evolução dos seus indivíduos. Então, isso que a gente fala dessa evolução, vamos entender que, quando lá, no início do nosso processo, que os seres humanos ainda eram humanoides, né? E aí, então, o convite para que os espíritos lá da constelação de Capela viessem e reencarnassem, ou seja, eles reencarnando, é o espírito que impulsiona as mudanças orgânicas no corpo. Então, fora esse reencarne desses espíritos mais evoluídos intelectualmente e nem tanto moralmente, que fez com que, então, a nossa estrutura pudesse ganhar esse salto que a gente tem. Vamos encontrar isso em Evolução em Dois Mundos e encontrar isso nos Enviados de Capela, descrevendo que isso impulsiona as mudanças orgânicas ocorridas, então, na estrutura orgânica do corpo humano, propiciando ao espírito um maior elan de interações nessas experiências, através das quais o espírito aprende e integra habilidades para ele. Só fechando um pouco o tema, o que não desafia não transforma. Quando você fala do desafio do espírito e da personagem, se eu sou um personagem que eu acho que eu só tenho que comer, dormir e que alguém lá trabalha e me sustenta, eu não estou agregando nada para o espírito, então não tenho um desafio. Se eu sou um personagem que sou uma pessoa solteira e depois casei, tive um filho, um desafio, ter um filho é um desafio, então é um amadurecimento. Você está fazendo alguma coisa pela sua evolução, você não está parado. Os desafios de trabalho é uma evolução para o espírito, eu entendo, do personagem. Então, assim, o personagem dá a possibilidade para o espírito se desenvolver. Eu acho que a ideia é essa. A ideia do espírito, do personagem, é fazer com que o espírito amadureça. Por mais que desencarne lá em outra encarnação, eu não me lembro do que eu fiz na vida anterior, mas se eu agreguei conhecimento e se eu fiz por onde viver uma vida contínua, eu fiz com que meu espírito evoluísse. Se eu não evoluir, se eu viver assim, só vou viver só para dormir, comer, eu praticamente adormeci meu espírito, e se eu reencarnar 2, 3 vezes dessa mesma personalidade, eu vou fazer com que meu espírito não evolua.
É a visão que eu consegui ter. Ou com seja, relação toda a- vez que, em vez de me desafiar, eu me mantenho na zona de conforto, eu não estimulo o meu processo de evolução. Não é isso? Veja só o que é dito aqui. Ó. Um ecossistema em equilíbrio. Gente, aqui. Um ecossistema em equilíbrio, os indivíduos não crescem indiscriminadamente, são selecionados na natureza de acordo com suas características. Menos de 10% da prole que sobrevive. Ou seja, o que é que ele está descrevendo? Que na natureza há uma interação. Então, por que é que menos de 10% da prole sobrevive? Projeto Tamar. Bota aquele monte de tartaruguinha no mar, não é isso? Só 10% dela sobrevive. Primeiro, algumas vão ter que servir de refeição para quê? Para os outros animais. Então, crescimento, evolução, perpassa também por destruição, certo? Porque se fosse só aquilo, e teríamos, então, uma infestação de uma espécie impedindo isso. Na época, os escargot, aqueles caramujos, né? Tem um outro tipo, que ele é maior, e o pessoal trouxe para tentar cultivar aqui, né? E ser uma iguaria. Só que não pegou. E nego jogou esses bichos por aí. Então, vários desses caramujos estão por aí, infestando jardins. Por quê? Porque o predador natural dele não existe aqui. E por não existir aqui, ele prolifera de maneira maior. Agora, então, o que é que eu estou querendo trazer com isso? Pegando um gancho daquilo que ele trouxe. É que é o seguinte, eu posso querer ficar só de sombra e água fresca. Mas alguém consegue viver sozinho? Só vive em comuna. Por mais que eu diga o seguinte, não, mas eu não ligo. Quem disse que eu não ligo? Quando eu vejo o outro tendo aquisições, tendo saltos, e aí, o que é que eu digo? Não, mas eu não ligo, é igual ao macaco, que passa por um penhasco, onde tem uma árvore com frutas, só que pendurada no despenhadeiro. Ele chegou de manhã, viu a fruta madura, passou ali a manhã toda tentando pegar, mas o risco de cair, ele se segurou. Só que depois que ele já está lá um tempo tentando, já cansado, passa a raposa, né? Diz, e aí, macaco? Como é que tá? Ele diz, tudo bem. A raposa olha, vê aquela fruta linda ali, né? E diz, rapaz, você viu aquela fruta? Ele fala, que fruta? Aonde? Certo? Porque assumir que viu a fruta é ele ter que assumir a inabilidade dele de ter pego. Então, por muitas vezes, a gente diz que está na boa, de perna para cima, e simplesmente é a fuga, para não assumir a nossa inabilidade. Então, aquela dita zona de conforto, que parece ser tranquila, só cada um sabe quando olha para dentro de si mesmo, porque às vezes a zona de conforto é a sua grande zona de conflito, porque você não consegue assumir as inabilidades que não consegue, se acha incompetente, se vê como incompetente, não se desafia. Então, não se desafiar não é porque não enxerga, é porque se deprecia. E aí se mantém naquele mesmo lugar. E aí o que é que a gente vai notar então ainda? Essas evoluções, vamos pensar no período paleolítico, os utensílios de pedra. Foi um avanço? Foi. Depois, o uso de arco e flecha, no Mesolítico. Depois, o surgimento da agricultura, que fixou, então, o homem nos lugares, porque antes ele era nômade, vivia de lugar para lugar, às expensas de encontrar o alimento, tanto proteína animal, como os vegetais. No momento que ele aprende a plantar, ele se fixa. Então, a agricultura e início de pecuária. A Idade de Bronze, a indústria metalúrgica, aonde aumenta muito o poderio bélico, principalmente. E essa sequência vai trazendo dados que a gente vai entender, então, como lei de progresso, que vai, pouco a pouco, levando o homem a alcançar espaços maiores. E nisso, a pergunta, a vida hoje está melhor ou pior do que antes? Que minha amiga ali tinha dito. Vocês acham que a vida, de fato, está cada vez melhor ou a vida está pior? Tem um filme lindo chamado Meia-Noite em Paris. Lindo. Cada época acha que a anterior é melhor. Porque é quando você foge de seus desafios. Quando você foge de seus desafios. Então, quando você foge do desafio, você diz que o anterior era melhor. Vamos voltar pouco. Tem uma outra série que passou, acho que foi Tiradentes, que mostrava, certo, como era a época ao lidar com os escravos. Tem uma das cenas que a empregada negra fala qualquer coisa, o cara arranca a língua dela, encosta ela no canto e arranca a língua, corta. E aquilo era visto como normal. Como hoje ainda, certo, em algumas
países a ascensão do homem sobre a mulher, ele pode matar a mulher porque não foi com a cara dela. Porque ela não quis transar com ele naquele dia. E isso ainda é tido como normal. Ou o contrário, o que nós vamos vendo aí sobre a guerra lá com a pobre da Ucrânia, né? Pobre que eu estou falando das pessoas, não estou tratando da questão política entre eles. E como se isso não fosse nada. Então, o que é que nós vamos começar a perceber? Quando a gente olha hoje, a gente ainda questiona. Algumas décadas atrás, não precisa ser séculos, as pessoas iam para o Pelourinho ver negro ser, chicoteado, açoitado. E aquilo era festa. Mas, Fernando, era só aquilo. Quantas pessoas vocês talvez já tenham visto vibrar quando alguém pega um ladrão na rua e está todo mundo chutando o ladrão? Toma aí, ele ganhou o que merece. É similar ao negro que estava antes sendo também chicoteado. Ou seja, eu não valorizo a vida no outro, porque eu não consigo me enxergar no outro. Eu não consigo criar uma relação de empatia com o outro. E aí, a outra pergunta, o que lhe cabe enquanto espírito nesse processo? É eu não olhar só para o meu umbigo. É quando eu olho o agressor, e eu entendo que no agressor tem nele um personagem que também foi agredido. Entendeu? Então, quando eu começo a olhar, criando uma relação de empatia, e não apenas apontando para o outro. Ali. E a última pergunta é, por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero? Esse faço. Diga. Com relação à primeira pergunta, né, a vida hoje é melhor, pior que antes, é muito pouco a gente falar da nossa referência, porque a gente está falando de uma humanidade inteira, a gente está falando de um planeta inteiro, uma evolução inteira. Então, eu comparar o antes da minha infância é muito pouco com relação a tudo que é a humanidade, toda a história da humanidade. E é por isso que a gente precisa, quando a gente sai desse olhar de imediato e se coloca no olhar do eterno como espírito, então você consegue realmente enxergar que realmente houve evolução. Porque não é só o comparativo de 1980 para 2000. É o comparativo da trajetória da humanidade. Toda a trajetória da humanidade. A ideia que você está colocando é algo que é importante, eu só não vou lhe passar a palavra, que eu vou pegar aqui, depois eu passo de volta de novo, é que quando eu faço a evolução, eu tenho que tentar olhar o mais transversalmente possível. Porque, às vezes, o recorte local vai dizer assim, mas aqui não prestou, naquilo não prestou, no outro não prestou. Um exemplo é a energia nuclear. Era tida como algo caótico. Hoje em dia, a forma de energia mais limpa é a energia nuclear. Então, o que eu estou dizendo é que não vamos nos cristalizar em um julgamento delimitado e precipitado, tomando ele como o global. Vamos entender que ele é cabível para aquele recorte, mas eu tenho que também me colocar a olhar outros recortes para ter uma visão cada vez mais ampla. Deixa eu vir aqui que eu volto para ela ali de volta de novo. Então, vamos lá. O que a gente está falando é algo relacionado à lei do progresso. Porque quando progride, tanto os seres vivos como os mundos em que eles habitam. Então, quando eu falo hoje que tem sociedade protetora dos coelhinhos, certo? Sociedade que protege cães, gatos, sociedades que, ou seja, passam a defender um cuidado de igualdade com pacientes com síndrome, pessoas com síndrome de Down, com autismo, com outras situações, é trazendo um olhar transversal que há mudanças nessa humanidade. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Aquilo que você falou. Eu só posso falar de evolução quando eu busco olhar transversalmente, que aí eu vejo do que era antes e do como está agora. E, concluindo, que oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso, isso vai trazer a visão de evolução. Veja as condições de moradias anteriormente, vamos voltar aí 100 anos atrás, principalmente a população mais carente, e como você vê hoje. Vamos ver a mudança quando houve a empregada doméstica, certo? Que trabalhava em qualquer lugar, às vezes só para receber a comida. Se empregava crianças de 13 anos, 14 anos, para receber comida. Hoje isso é algo, ou seja, visto como inaceitável.
Então, hoje, o contrário, começa a se falar que a empregada mãe tem que ganhar um salário que seja possível ela manter a família. Então, é esse elemento que vai fazer com que haja uma mudança na sociedade, quando começamos a olhar transversalmente. Então, essa lei da evolução está relacionada à lei de causa e efeito e à lei de reencarnação, sendo essencial o entendimento das três. A evolução, aquela impermanência necessária. O contexto da lei de causa e efeito, eu sou herdeiro de mim mesmo, e não colocando de outra forma. E a lei da reencarnação, porque a cada retorno, seja à pátria espiritual, seja ao mundo dos encarnados, eu vou podendo fazer essa conexão de maior nível de crescimento. Sendo, então, um resultado do processo de transformação que levou à condição de macaco à condição de homo sapiens. E essa hipótese é um forte argumento para os intelectuais, deixando aquela ideia de que Deus criou tudo, como se o mundo fosse apenas o nosso planeta Terra e não todo o universo, onde nós não somos nem sequer um grão de areia em tudo isso. E aí, para fechar com vocês, isso aqui não, que a gente já falou. Sim. Para mim, é importante esse olhar de, quando eu falo espírito, personagem, vocês têm os livros de Adenauer que vão falar bastante sobre isso, né? Que é uma forma de olhar, mas é perceber que eu sou o cuidador de mim mesmo. Eu posso sair de manhã, o cara me dá uma fechada, certo? E aí até estourou meu pneu. Eu posso passar um mês brigando, irritado. Eu posso, porque briguei, irritei, a pressão subir, eu infartar, eu fazer um AVC, e eu carregar aquilo comigo de uma maneira enorme. Ou o contrário, ser um bom espírita, que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. Não. Ou seja, olhe, para eu fazer isso com alguém, eu não precisava estar bem. Porque eu não ia jogar o carro em cima de ninguém. Que Deus ilumine ele para que ele desperte da besteira do caminho que ele está fazendo. Troco o meu pneu, chego no trabalho e continuo levando minha vida na paz. Então, aquilo que eu vou dar ao outro espaço de fazer em mim, quem determina sou eu. E, nesse sentido, quando a gente olha, veja só, parece que não tem sentido nenhum, aquela história de qual sentido que eu dou para a vida, né? Parece que não tem, é um negócio todo desarrumado. Quando eu olho com carinho, eu consigo fazer o quê? Dar isso uma forma. E além de dar uma forma, que é dar uma organização, eu consigo dar um sentido. E quando eu consigo dar um sentido, eu entendo que esse sentido é o que pode transformar a vida nesse nosso planetinha, me tornando alguém que é capaz de acolhê-lo. E não é um planeta só de bichos, é um planeta feito de gente. Então, ver a possibilidade da trajetória evolutiva como nosso papel. Você lembra que eu falei da célula da sociedade, que é a família? Eu estou ali dentro. Eu faço essa diferença. Basta que eu queira assumir esse lugar. Dá o microfone para ela. Eu queria falar o seguinte, assim como após a Segunda Guerra Mundial, que foi tétrica, né, de extrema violência, pelo menos veio ao mundo, após aí o julgamento de Nuremberg, regras como, olha, isso é crime de guerra, expressões como crime de guerra. Não, tem limite, até na guerra tem limite. Eu vejo uma coisa muito interessante acontecendo nessa guerra contra a Ucrânia, que, na verdade, não é uma guerra russa contra a Ucrânia, é uma guerra de um político, né, com suas ambições pessoais, contra um país. E eu vejo pela primeira vez que esse elemento como smartphone, que a gente fala tão mal às vezes, que nos tira o tempo, né, nos tira e nos traz muita coisa ruim, tem essa coisa muito boa de que pela primeira vez a gente está ouvindo falar em mães, soldados chorando enquanto falam com as suas mães. Então está havendo uma humanização dessa figura distante, que é o soldado, o inimigo. E a gente vai começando a enxergar que o cara nem queria estar ali lutando. E talvez, eu tenho a impressão, eu começo a ter impressão a partir desses recortes que a gente vê, que talvez aí, no futuro, a gente passe a refletir mais sobre a guerra, sobre esse indivíduo que vai lutar, perder sua vida para defender a opinião de um cara que foi lá colocado pelo povo, e o povo nem está a favor dessa guerra. Então, guerra para quê? Eu tenho a impressão que a gente está chegando numa consciência maior sobre isso tudo, né? A partir desse momento que o mundo está vivendo agora. O ponto de vista para mim é que eu adoro matar a gente, eu não gosto da gente. Eu só gosto que eu sou capaz de falar de mim. Porque são dois elementos hipotéticos agora. Qual a diferença de eu me apaixonar por ela e de me apaixonar por ele? A única diferença que há é uma crítica caótica
de uma sociedade ditadura de normas e condutas que não respeita que aqui é uma pessoa, e que aqui também é uma pessoa, e que aqui também é uma pessoa. Ela quer ditar o que é pessoa me desrespeitando, se eu disser que gosto tanto daqui como dali. Então, eu não acho que nada vai mudar o mundo. Eu acho que eu tenho que saber como eu posso mudar o mundo. Porque eu olho para agora, para a guerra, e falo dos horrores da guerra. Apague a guerra. Existe no mundo tráfico de pessoas. E a gente não faz nada contra isso. Tráfico de pessoas, se vende gente, como se vende bicho, e a gente vive como se isso não acontecesse. Ah, mas eu não posso fazer nada. Então, eu acho que, da mesma maneira que a porcaria do Covid não transformou nada, isso também não transforma. Porque antes do Covid, o pobre morria na UPA por falta de leito de UTI, por falta de ventilador, por falta de assistência médica adequada, e se fez uma panaceia que a Covid mudaria tudo. A Covid acabou. Os pobres continuam morrendo por falta de tudo isso. Só que agora não está morrendo nem o cantor, nem o político, nem o artista. E aí a Globo não noticia, nem nenhum jornal noticia. Então, na realidade, a minha pergunta é, quando eu olho para as grandes coisas achando que vai modificar, não, sabe quando é que modifica? Quando eu consigo respeitar você como pessoa. Porque se eu respeito você como pessoa, respeito ele como pessoa, independente de qualquer outra coisa, eu vou também me sentir mexido quando eu vejo aquele que morre por falta de atendimento médico na UPA. E como eu tenho meu plano de saúde, eu não estou nem aí. Mas eu gritava antes, porque o risco de morrer era meu, porque mesmo tendo plano de saúde, eu podia chegar e não encontrar atendimento. Então, eu não consigo acreditar naquela ideia de nada proposto para a gente. Eu só consigo acreditar na ideia que algo que eu proponho é para mim. Porque se eu propor para mim, eu consigo fazer aquilo que Jesus Nazaro fez tão bem. Ele se fez história. Aquilo que Francisco, o Assis, fez tão bem. Se fez história. Aquilo que o outro Chico também, que não foi Assis, foi o Xavier, também fez. E assim como muitas mulheres que moram nessa favela fazem. É aquela avó, aos 85 anos, ainda utilizando aquela grande aposentadoria para sustentar aquela família. Mas porque naquela família tem ladrão, tem traficante, ela não despreza aquela família. Porque ela sabe que ela tem que acolher a pessoa. Porque se não acolher, ela perde a única coisa que nos transforma em humanos. É o sentimento de empatia e de similaridade que nos faz irmãos. Desculpa um pouquinho da emoção, mas é porque isso fala um pouquinho de dentro de mim. Porque senão a gente teoriza. A gente passa 10 anos na ULA e sai dizendo que é espírito imortal, mas olha para a empregada doméstica da gente, que recebe um salário mínimo, e que tem que comprar um antibiótico que custa 400 conto, e a gente diz o quê? Bote no cartão dela. Ela que se vire. Então, a empatia é só da boca para fora. É só da idealização para a proposta para o mundo, e não uma proposta para si mesmo. Deixa eu entregar para eles, que depois fica a pergunta, caso vocês queiram. Olha. 20 ou 24. Aí, se tiver alguma pergunta, depende de vocês liberarem a discussão ou não. Oi, professor, adorei sua emoção, porque a sua emoção é minha também. Mas, assim, essa semana eu passei por uma experiência que há de se ter o senso espiritual elevado para se conter também. Porque, ao observar uma cena de 4 policiais abordando um menino negro de forma brusca e como é, né? Nós somos, Salvador é a cidade hoje que mata mais jovens pretos no país, só para começar. Aí eu, enquanto professora, fui me meter. Oi, que maluquice. Minhas colegas não se metam. Eu digo, rapaz, mas não dá, o cara está batendo no outro. E as meninas ali me dando um senso espírita ali, eu fui me meter, quase que eu fui presa. Então, assim, é realmente algo que nos move, mas saber como também conseguir fazer com que aquela situação seja amenizada também
é uma inteligência que é necessária ser colocada à disposição, porque eu ia ser morta. Eu acho que eu só não fui por causa do mocó que eu carrego. Que eu mostrei o mocó e disse, o senhor quer revistar meu mocó? Ele não teve coragem, acho que com medo de sair barata e rato. Hoje até cobri um pouco, eu digo, eu vou para o centro, não vou com mocó, não. Aí cobri. Mas, enfim, eu acho que essa linha aí, essa é a relação entre persona e espírito, que nós chegamos a essa conclusão. Se somos os mesmos, devemos estar sempre conversando um com o outro, para também ponderar, porque depois você perde sua vida, você não pode fazer mais nada por ninguém. De sua fala, eu queria trazer só um elemento. Veja só, enquanto nós ficarmos defendendo o dia do índio, o dia do negro, o dia do gay, o dia disso, o dia daquilo, sem conseguir entender que eu tenho que entender que todo dia é dia da pessoa, eu vou estar alimentando essa discriminação, de um para outro. Tanto que um grande homem que eu admiro fantasticamente, chamado Martin Luther King, ele descrevia que ele era a favor da pessoa. E um lugar onde a discriminação racial é brutal, mas ele entendia que se eu começo a dar valores à pessoa por sua tonalidade, eu não estou fazendo diferente, eu estou fazendo o mesmo. Então, em nosso país, a gente vai ver muito, ou seja, basta ser pobre. Mas a questão não é só social, não. Você pode também não ser pobre e ser também agredido do mesmo jeito. É o desrespeito pela pessoa. Literalmente, o desrespeito pela pessoa. E é isso que a gente busca. O que é que eu vou conhecer no ciclo básico? Que é importante eu me respeitar enquanto pessoa. E quem quer respeito tem que respeitar o outro enquanto pessoa. E aí é tudo que eu vou ver aqui falando de espírito, não é nada místico. Fala de mim, para que eu busque ser uma pessoa melhor na vida que eu constituo a cada dia. E que seja eu exemplo para os que circulam comigo. Não para ser o bacana, não, para compartilhar coisas boas.